Então, se eu falasse pra vocês que o universo tem uma cápsula do tempo, tipo aquelas que a gente enterra no nosso jardim com as nossas coisas e 10 anos depois a gente vai lá buscar pra ver como é que a gente era. Esses são os aglomerados globulares. Eles são pacotinhos formados por milhares a milhões de estrelas, todos organizados nessa bolinha daqui. Eles são encontrados em volta de todo tipo de galáxia, orbitando elas. Mas o que tem de tão interessante neles? É que esses aglomerados, eles são uma das estruturas mais antigas do universo. Ou seja, eles têm mais de 10 bilhões de anos. É muito tempo mesmo. E outra coisa bem legal é que quando eles se formam, eles acabam adquirindo propriedades muito similares às da galáxia que eles orbitam. Mas por que a gente está interessado neles? É que diferente das galáxias que evoluem ao longo do tempo, os aglomerados, eles são estruturas muito estáveis, ou seja, eles ficam lá preservados desde que se formaram. E juntando isso com a característica deles terem propriedades muito similares às da galáxia, faz com que eles sejam como fotos de como a galáxia era há muito tempo atrás. E nisso, a gente consegue fazer algo chamado arqueologia galáctica, que é mais ou menos a mesma coisa que estudar uma civilização antiga a partir dos objetos que elas nos deixaram, só que com galáxias. E o que o nosso grupo está fazendo? A gente está procurando esses aglomerados em galáxias próximas, parecidas com a Via Láctea. E a gente usa a imagem de um telescópio que tira a foto do céu nessas 12 cores aqui, que elas são observadas através de filtros que deixam só faixinhas de luz bem específicas passarem. Tá, mas se alguém pesquisa isso, deve ter algum problema para achar esses aglomerados, né? Não vai ser só olhar e... Ah, achei um! Então, lembra que eu falei que as galáxias são próximas? É que aqui a gente está falando em distâncias na escala do universo, ou seja, pra gente não é nada próximo. E aí que está o nosso problema. Como os aglomerados eles são muito pequenininhos em comparação com a distância daqui até a outra galáxia, identificar eles é muito complicado. Porque nas imagens eles vão aparecer como manchas, o que dificulta muito diferenciar de galáxias ou de estrelas. Tipo isso aqui na imagem. É como se eu pedisse para vocês procurarem uma bola de futebol lá em Canoas, estando aqui. É um pouco complicado, não é? Então, o que a gente está fazendo para contornar isso? A gente está procurando métodos para selecionar os globulares sem precisar olhar para eles diretamente. E a gente faz isso através das combinações das 12 cores. Tipo, ver a diferença de quanto ele é azul ou vermelho, para identificar os candidatos. Isso funciona porque os aglomerados eles têm cores como se fosse a assinatura deles mesmo. E depois disso, a gente vai estudar mais como eles são e fazer uma linha do tempo da galáxia, para entender mais sobre o passado do universo e entender o nosso presente. Ou seja, a gente está pegando a cápsula do tempo dos nossos vizinhos para entender melhor a história do nosso bairro.